professor Thales Moura, sou professor de literatura do projeto de apoio pedagógico da Faculdade de Letras da UFMG. Estou ministrando, nesse primeiro semestre de 2022, o curso Teorias do Conto. Então, nós estamos fazendo aí uma caminhada pelas teorias, né, dos principais contistas aí do século XIX, então são teorias modernas, para a gente entender, né, como os diversos autores clássicos que nós conhecemos hoje, eles trabalharam essas teorias, né, em suas obras literárias. Na aula anterior, nós trabalhamos com o Gogol, né, o Capote, conversamos sobre aquele narrador, né, que é um narrador mimético, é uma narração direta, um tipo de narrador que conversa diretamente com o seu leitor, né? Ele cria também algumas situações cômicas ao lado de situações, né, trágicas, o que faz a narrativa ser, né, bem movimentada. Há um tom pessoal naquela voz narrativa que diferencia, né, os textos de Gogol. Então ele criou esse estilo de narrativa, né, que nós conhecemos hoje como esse tom anedótico mesmo, né, como se alguém estivesse conversando, assim, muito próximo, da gente. Bom dia, Peter, acabou de chegar. Então nós, falamos, né, sobre esse tipo de narrativa que usa de trocadilhos, que usa de piadas. Os nomes dos personagens são muito importantes, eles também constituem, né, elementos que, né, de certo modo, fixam essa trama, né, são nomes risíveis, são nomes, né, para se fazer trocadilhos, jogos. Nós falamos também do efeito fônico, esses nomes, essas palavras, né, a forma como as frases são organizadas, tudo isso compete para essa montagem de um cenário, né? É como se ele estivesse realmente performando ali um contador de causos. Hoje, especificamente, nós vamos falar do Edgar Allan Poe, um autor, né, editor, crítico, estadunidense, americano, e vamos falar sobre a característica, né, dos contos que ele compõe, que é a ideia ali da unidade de efeito. O que seria isso, né, unidade de efeito? É que, de certo modo, vai fazer com que todos os contos, né, que venham aí da modernidade, contos contemporâneos, acabam assumindo também essa característica, né, para a montagem da sua trama narrativa. Então, especificamente, antes de a gente conversar sobre, né, o conto em si, eu vou apresentar para vocês, né, um pouquinho de quem é esse autor, o Edgar Allan Poe. Eu sei que muitos de vocês, né, já devem conhecê-lo, mas eu acho que vale a pena a gente, né, relembrar um pouco dessa personalidade. Edgar Allan Poe é um autor, vamos assim dizer, emblemático, curioso, né, tem uma história de vida tão misteriosa quanto os seus contos, né, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. O Luiz está dizendo que quando estava no segundo período, vocês leram 2 contos do Poe. O Curioso Caso do Senhor Valdemar e o Corvo. O Corvo é um poema, né, um poema narrativo do Edgar Allan Poe, e é muito interessante porque no Corvo, né, nós temos um texto teórico em que o Edgar Allan Poe ele conta como ele fez, né, o Corvo, usando essa mesma estratégia que ele usa para compor os contos, né,
que ele faz. O texto se chama Filosofia da Composição, não sei se vocês conhecem, mas eu vou deixar para vocês, né, como uma leitura complementar, porque vale muito a pena, tá? A Ana Luísa diz que na semana passada, na aula de introdução aos estudos literários, ela leu lá o Gato Preto com o professor Reinaldo. Ótimo, então você já veio já treinada para a aula. Vamos ter uma prosa boa hoje, então, aqui. Então, vamos falar um pouquinho, né, do Edgar Allan Poe, primeiro aqui, né, trazendo só para vocês os textos que nós vamos conversar, o conto a ser discutido é o Gato Preto, e o texto teórico que eu estou usando aqui para poder, né, falar sobre essa ideia de unidade de efeito, é um conjunto de resenhas que Edgar Allan Poe fez, né, no início do século XX, para contos do Nathaniel Hawthorne. Então, eu acho que algumas questões que ele aborda ali para poder falar sobre esse escritor acabam por ser ali, vamos dizer, complementares e nos ajudam na leitura das suas obras. Um pouquinho sobre a vida, né, do autor. O Edgar Allan Poe, ele nasce em 1809, né, e veio a falecer em 1849, morre muito jovem, né? Ele é de Boston, foi poeta, contista, crítico e editor. Trabalhou durante muito tempo fazendo crítica literária. Esse foi um trabalho dele, né, que, de certo modo, vamos assim dizer, o definiu enquanto, né, personalidade, antes mesmo de ele ser um grande escritor. Ele era filho de atores, né, de uma companhia de teatro itinerante, filho de Elizabeth David Poe, foi abandonado pelo pai, né, cedo. A mãe veio a falecer, né, antes dele completar 4 anos de idade, e depois ele é adotado, né, por um grande comerciante, que é o John Allan, né, com a sua esposa. E esse grande comerciante, ele tinha, né, um poderio econômico, né, maior. Ele arca ali com os estudos, né, de Poe, já desde tenra idade, já se, né, verifica ali que Poe tem uma tendência, né, para arte, gosta de literatura. O pai colocava ele para trabalhar ali no comércio, né, ele tinha um comércio de tabaco, e ele ficava rabiscando atrás das notinhas, né, das notinhas que ele soltava, escrevia poemas, versos. O pai ficava incomodado com aquilo, mas não teve jeito, ele foi muito incisivo, que queria, né, trabalhar nessa área, então o pai vai pagar para ele estudar, né, então estuda no exterior, na Inglaterra. E aí, né, em um determinado momento, o pai diz que não vai poder mais continuar arcando com os estudos do filho, né, as coisas começam a ficar muito caras, ele, né, se rebela, ele começa a gastar dinheiro com jogos, o pai descobre, retira ele né, dos estudos, ele volta para a cidade dele, mas ele ainda não está contente não, né, ele quer continuar os estudos. Então, ele vivia sempre com muita dificuldade financeira, né? Há relatos de que, em determinado momento em que ele estava na Inglaterra estudando, ele chegou a queimar até a própria mobília do apartamento para se aquecer, né, nos períodos de inverno. Então, ele passa por bastante dificuldade financeira. Então, ele, né, chega a trabalhar também enquanto militar para poder, né, conseguir dinheiro para poder ser um grande escritor, trabalhar só com literatura, e veio a se casar em 1835 com a sua prima Virgínia, né? Ela era bem mais nova que ela tinha 13 anos, quando ele tinha 27 na época. Eles, né, embora fossem muito felizes no casamento, essa questão financeira sempre, né, teve presente na vida deles. Em 1840, ele vai publicar a sua primeira reunião de contos, né, intitulada Contos do Grotesco e Arabesco.
esse livro, né, ele tem aquele conto, famoso conto A Queda da Casa de Usher, e aqui é interessante também porque um dos primeiros pagamentos que ele tem, né, enquanto escritor, foi receber 25 cópias do seu próprio livro. Para a gente entender como que essa profissão de intelectual, de escritor, né, não era tão valorizada assim. Ainda não é, né? Em 1845, 5 anos após, ele publica O Corvo, né, que é um poema que deu grande projeção para ele enquanto, né, escritor, poeta, literato. E aí ele conseguiu ganhar um bom dinheiro com a repercussão desse poema e vive um pouquinho mais tranquilo. Mas já em 1847 ele, né, vai ter um problema com a esposa vai falecer também muito jovem, com 24 anos, tuberculose, e ele entra num estado depressivo, né, se afoga no vício, né, com alcoolismo, e vai viver a vida loucamente. Então, nessa época, ele, né, começa né, a perder um pouco as rédeas da sua vida. Nessa mesma época, né, depois do falecimento da esposa, ele retoma a sobriedade, vai encontrar, né, a sua primeira noiva, Elmira Shelton. Eles vão decidir se casar, né, o Paul vai decidir endireitar a vida, e aí ele sai, né, ele precisa viajar a negócios, pega um trem e nunca mais retorna, né, deixa a noiva esperando. Depois que ele saiu de Virgínia, né, ia fazer negócios na Filadélfia, ele desaparece, é encontrado depois de alguns dias caído na porta de um pub, ali era o ano de 1849, estava inconsciente, estava bêbado e com roupas que não eram suas. Então há né, esse mistério aí, né, da morte do Paul que não é, né, enfim, né, revelado. Há algumas, né, discussões, né, algumas tentativas de, né, identificar o que poderia ter acontecido com ele, e algumas delas, né, de biógrafos, né, que pesquisaram a, a vida de Paul, é que ele tinha uma síndrome relacionada ao álcool, é que ele era, né, predisposto geneticamente a não conseguir lidar muito com a ingestão de bebida alcoólica, né, e ele bebia e ficava transtornado. A irmã, né, dele também teria o mesmo problema. Há uma segunda hipótese, né, dos biógrafos estudiosos de Paul, de que ele poderia ter sido vítima de, né, o que eles chamam de rufiões, que ele poderia... Deixa eu aceitar o pessoal que está chegando aqui. Que ele poderia ter se envolvido em alguma discussão por causa de alguma mulher, né, e aí isso pode ter feito ele apanhar, né, nesse pub, ser jogado na sarjeta. E há uma terceira hipótese cogitada pelos biógrafos estudiosos, é que ele poderia ter sido vítima do que eles chamavam ali naquela época de cupping, né? O que era o cupping? Era uma forma super violenta de fraude eleitoral. Eles sequestravam as pessoas em Baltimore, né, que foi onde ele foi encontrado morto. Sequestravam essas pessoas para que elas pudessem votar, né, a favor ali dos seus candidatos. As gangues sequestravam as pessoas, forçavam elas a votarem várias vezes, sob diversos disfarces. Então, vestiam essas pessoas, elas entravam ali para votar várias vezes, e nesse dia que for encontrado ele morto na sarjeta ali na porta desse pub, tinha, né, acontecido uma eleição, uma votação ali. E aí, né, a hipótese é de que ele poderia ter sido vítima, né, havia bebido, ficou transtornado e ele poderia ter sido vítima desse culping, né, por isso ele estaria, né, por isso ele foi encontrado ali com roupas que não eram dele, bêbado, jogado na porta ali daquele lugar onde havia tido essa eleição, né? Então são hipóteses aí cogitadas pelos biógrafos. Mas enfim, né,
questões aí da vida do Poe à parte, que a gente vai comentar hoje é um pouquinho sobre essa ideia de unidade de efeito, né? Qual ele utiliza para escrever os seus contos e o que ele também, de certo modo, aprecia na escrita de outros escritores. A ideia do Poe é que um conto, né, uma narrativa literária, bem como um poema também, porque ele faz isso com o poema O Corvo, é de que esses textos literários eles devem ser compostos com a precisão e uma rígida lógica, como se fosse um problema matemático, né? Então, nós já temos essa diferenciação do poema e do romance em relação à brevidade, mas para o Poe vai além disso, né? Não resolve somente o conto ser breve. Então, o conto tem que ser breve, tem que ser conciso, né? E ele deve, sobretudo, terminar num clímax. Tem essa percepção. Para o Poe ainda, né, a gente deve pensar que o conto é um projeto, né? É como se você estivesse desenvolvendo um design. Então, ele pensa em cada parte do conto é estrategicamente pensada para estar ali naquele local, né? Como se ele fizesse antes ali um sketch e rascunhasse todas esses operadores, né, de narrativa que a gente conhece para que elas estivessem exatamente nos lugares corretos. E para ele, cada palavra diz. Não há uma palavra que não diga nos contos do Edgar Allan Poe. A ideia de atingir, né, a unidade de efeito para ele é que há uma impressão, segundo Poe, que precisa ser causada ao leitor. Então, essa impressão, né, que é atingida pela leitura da obra, ela precisa ser atingida em sua totalidade e o leitor não pode se dispersar durante o tempo em que estiver fazendo a leitura daquele texto, né? Ou seja, há um estado de estação que o autor deve procurar fazer o seu leitor sentir, e esse estado não deve ser interrompido de forma alguma até que ele finalize, né, a leitura da obra. Então, o ideal é que essa obra ela tenha um tempo determinado de leitura, porque se você passa daquele período, segundo ele, né, o período de 1 hora de leitura, você já dispersa, e aí aquele efeito pretendido, né, aquela impressão pretendida, ela já não mais se efetiva. Então, eu trouxe alguns trechinhos aqui de comentários que ele faz sobre a obra do Nathaniel Hawthorne, sobre contos que ele compõe e o que ele aprecia, né, em uma narrativa breve, um conto breve. Ele diz o seguinte: o conto oferece, em nossa opinião, o melhor campo para o exercício do mais nobre talento. Em quase todas as categorias de composição, a unidade de efeito ou de impressão é um ponto de maior importância. Além do mais, está claro que esta unidade não pode ser totalmente preservada em produções cuja leitura não possa ser feita de uma assentada. Então, unidade de efeito, né, é pensar, bom, essa leitura ela pode ser feita de uma só assentada, você senta, lê, em período de 1 hora ali você consegue, né, terminar a leitura para poder, enfim, receber toda essa impressão, né, que o leitor tentou causar. Podemos continuar a leitura de uma composição em prosa, pela própria natureza da prosa, por muito mais tempo do que podemos persistir com bom propósito na leitura atenta de um poema. Esse último, se realmente satisfizer as exigências do sentido poético, induz a uma exaltação da alma que não pode ser suportada por longo tempo. Todas as emoções elevadas são necessariamente transitórias. Assim, um poema longo é um paradoxo, e sem unidade de impressão, os efeitos mais profundos não podem realizar-se. Então, o que o Poe diz aqui é o seguinte: ele não acredita em poemas longos. Né? Para ele, não existe poema longo. Existem, né, quando nós temos um poema longo e que nós consideramos um bom poema,
Ele acredita que nós temos vários poemas reunidos. E ele continua: no conto breve, no entanto, o autor pode levar a cabo a totalidade da sua intenção, seja ela qual for. Durante a hora de leitura, a alma do leitor está nas mãos do escritor. Não há influências externas ou extrínsecas produzidas pelo cansaço ou pela interrupção. Um artista literário habilidoso constrói um conto. Se é sábio, não amolda os pensamentos para acomodar, aqui é um Szinho, tá? Para acomodar, os incidentes, mas depois de conhecer com cuidado deliberado a elaboração de um certo efeito único e singular, cria os incidentes, combinando os efeitos de modo que possam melhor ajudá-lo a estabelecer o efeito anteriormente concebido. Então, o que ele faz quando ele vai criar um conto é, primeiro ele pensa no efeito, e depois os incidentes que vão combinar com aquele efeito. Olha que interessante, ele começa praticamente, né, vamos assim dizer, do final da obra. É preciso pensar na impressão que aquele conto vai causar ao leitor. Então, a partir dessa impressão, desse efeito, ele constrói toda a narrativa. Se a primeira frase não se direcionou para esse efeito, ele fracassa já no primeiro passo. Em toda composição, não deve haver sequer uma palavra escrita cuja tendência, direta ou indireta, não leve àquele único plano pré-estabelecido. O autor de um conto já deve iniciar o seu conto pensando no final. Qual é o objetivo daquela narrativa, tá? Então, por isso essa ideia de se pensar o efeito antes de tudo, né? Para depois construir os elementos que vão compor, enfim, né, a narrativa contística. Agora, um resumo para a gente iniciar, né, o papo sobre a obra. Eu fiz um resuminho aqui, uma espécie de sinopse, e aí a gente abre, né, para discussões, a gente vai comentando, enfim, né, narrador, personagens, né, a própria ideia de efeito, que eu acho interessante a gente falar, já que ele inicia daí, tá? Então a gente faz uma rodada assim bem livre, cada um comentando aí os pontos que, né, prestaram atenção, né, os pontos que mais chamaram atenção e que vão ao encontro aqui dessa teoria da unidade de efeito do Poe. Resumo, né, o que é a história aí do Gato Preto? É um conto narrado em primeira pessoa, conta a história de um homem, né, que é dócil, é muito humano, gentil, gosta de animais, tem um monte de animais em casa, né, encontra-se, casa com uma mulher que tem esses mesmos gostos que ele, né, essas mesmas predileções, é também uma mulher amável, serena, gosta de animais, e com o passar do tempo, ele começa a desenvolver um comportamento extremamente irritável, né, enfim, ele começa a maltratar a esposa, os animais, ele começa a se irritar muito, né, com a presença, desses companheiros que vivem ali com ele. E ele tem ali, né, um gatinho, né, de estimação, que é o Plutão. Em algumas traduções, vocês vão encontrar Pluto, tá? E o Plutão, ou Pluto, aí ele chega a ser um dos alvos, né, dessa raiva que atinge esse personagem, né, essa espécie de metamorfose pela qual ele passa, né, a mudança de temperamento, né, e a sucessão de vários atos perversos que ele passa a ter na narrativa, né, faz com que o animal tenha medo dele, se afaste, né, e isso começa a irritá-lo, né, de certa forma, e isso vai desencadear uma série de acontecimentos, né, pensando na ideia de, né, de causa e efeito, né, em que isso vai acabar aterrorizando esse personagem, até mesmo a fazê-lo atingir, aí chegar no ponto da sua derrocada final, o assassinato da própria mulher, né, e a sua prisão. Então, é um conto em que esse narrador, em primeira pessoa, ele está contando essa história, né, o que se passou, né, durante esse período enfim, quais foram as questões, né, que permearam esses acontecimentos, essa mudança de temperamento,
e o que ele acredita, né, poder ter influenciado, né, em todos esses episódios. Então eu vou, né, agora a gente acha que a gente pode começar a comentar as impressões de vocês. E eu queria que a gente comentasse primeiro aí a respeito, né, do narrador, em que ele abre, né, o conto, a história, o narrador, ele já de certo modo, ele introduz essa ideia da unidade de efeito, né, que é algo muito importante nas narrativas do Edgar Allan Poe. E eu achei esse narrador bem curioso, porque, né, ele introduz essa história em forma de um relato, né, um narrador em primeira pessoa, personagem, e ele conta tudo isso como se ele estivesse fazendo um relato, né, está relatando alguma coisa que aconteceu com ele, né, em um período passado aí. E tem um tom, né, esse narrador tem um tom muito curioso. O que vocês acharam aí já de cara, né, da presença do narrador, do Poe nesse conto? Vou abrir para vocês aí colocarem as percepções. O Peter já abriu a fila aí. Pode comentar, Peter, fica à vontade. Bom dia, pessoal. Nossa, eu tava ansioso para esse conto, porque esse conto, né, ele é, meu Deus do céu, que impacto. Uma coisa que me chamou a atenção é que o narrador ele já inicia, né, o relato dele, porque parece um relato e parece também um testemunho, porque ele entra em própria defesa, afirmando não estar louco. E ele bate muito nessa tecla. E eu não querendo atropelar a ordem das coisas, mas o gato preto, né, ele tem um simbolismo já com a morte, com a loucura, com o fantástico, né, com o místico, com tudo isso. E por estar envolvida toda essa história com a questão do gato preto, e a gente leva a crer, né, se a gente é levado pela lógica e não pela narrativa do próprio narrador, a gente leva a crer que ele, na verdade, é louco, né? Que ele colocou toda a culpa num gato. E, meu filho, a culpa é tua, você que não controla a bebida e sai fazendo cagada por aí. Então a gente conclui que ele é louco, mas ele já entra em própria defesa. E isso é muito curioso, porque ele cria uma atmosfera de suspense, que a gente fica pensando, meu Deus, o que foi que aconteceu para ele falar assim, de uma forma tão desesperada? Eu não tô louco, eu não tô sonhando, eu não quero mérito pelo que eu escrevo aqui, porque eu não mereço mérito pelos meus atos que eu nem gostaria de testemunhar, de ter sido testemunha do que eu fiz. Então é tão desesperador que isso rapta a gente, né? Isso prende a gente quer saber o porquê que esse homem está dizendo que ele não é louco, que loucura que ele fez, que ele está negando tanto assim. Então isso já é algo que a princípio já me chama a atenção de uma forma assim muito sedutora mesmo. Bacana, o Peter está falando, né, dessa questão da, né, da loucura, ele está tentando convencer a gente de que não é louco, né? E aí tem tudo a ver também com dessa questão do misticismo, né, do gato preto, porque teoricamente ele já traz essa carga, né? Até hoje a gente, né, vê aí o pessoal da Sociedade Protetora dos Animais também, né, direto falando, cuidado, né, quando vocês forem doar gato preto, porque o pessoal usa em rituais, eu não sei o que, a gente vai conversar também um pouco mais sobre essa simbologia. Mas é dar essa atmosfera, né, esse pânico, esse terror, né, esse enigma, ele já entra com enigma, então você já está esperando que, né, ele tem que te entregar exatamente isso, né? Muito bacana. E essa questão da loucura, né? Isso também é muito importante para a gente pensar que, né, essa questão do misticismo, das simbologias, né, como é que isso, de certo modo, é visto já ali nas narrativas modernas, né, na modernidade, como é que, né, a gente está pensando a ideia positivista, racional, como é que as pessoas passam a visualizar isso, né? O Luiz levantou a mão, eu abro para o Luiz, e logo após a Bianca. Heitor, bom dia, pessoal. Bom Uma outra dia. coisa interessante sobre esse conto é que o narrador, ele aparentemente não tem um nome, né?
Isso não é colocado, tanto o narrador quanto a esposa, eles não têm um nome. O único personagem que a gente percebe que tem um nome no conto é o gato, que é Plutão. E a gente, lá tendo conto, né, tem uma tradução que diz que é o Hades, que é o equivalente ao Hades, o deus do mundo inferior. Então, até mesmo sobre essa simbologia, né, o gato tem o nome de um deus que governa o mundo interior. Isso é muito interessante da gente pensar para poder entender como que entra nessa questão que o Peter falou sobre esse pavor que ele sente, o cara a todo momento ele tenta convencer a gente que ele não tá louco, mas talvez uma personificação aí, né, do gato, por ele ser preto, por ele ter esse nome, talvez tenha tido uma influência aí nessa sucessão de fatos que ocorrem. Exatamente. E ele é como se ele tivesse com medo de acreditar, né, nessa sucessão de acontecimentos, né, que acabam por, né, se configurar enquanto causa e consequência, né. Para ele faz sentido aquilo, mas ele acredita que, né, isso pode ser interpretado, né, de um modo errôneo, equivocado, né. E essa percepção de loucura, isso é muito interessante. A questão do nome, quando a gente pensa que no conto nada é gratuito, né, o gato, nesse sentido, ele se torna um elemento, né, em que a gente deve ter um pouco mais de atenção para com ele, porque ele é o único que tem nome na trama, né. Os demais personagens, até mesmo o narrador, aquele que está contando a história, ele é um narrador personagem, também participa, ele não tem nome, a esposa também não, né. Então, é importante a gente pensar nessa simbologia desse nome que o Luiz levantou aí. Bianca. Oi, pessoal, boa tarde. Então, como eu faço uma disciplina atualmente que fala sobre ironia, eu tive que fazer uma relação. Eu estou lendo um livro que é Ironia e Humor na Literatura, que é da professora Lélia Parreira Duarte, e me chamou a atenção logo o início, né, onde o narrador já diz, né, para muito, vou citar, para muito estranho, embora muito familiar a narrativa que estou a escrever, não espero nem solicito crédito. E a professora Lélia, ela quando ela quer conceituar a questão da ironia, ela diz que a ironia é apresentada mais comumente como uma figura de retórica em que se diz o contrário do que se diz, o que implica o reconhecimento da potencialidade de mentira implícita na linguagem. Aí eu fiquei pensando, e a todo momento que eu lia, claro, foi minha segunda leitura desse conto. A princípio me apavorava, né? Claro, porque realmente é muito bizarro, né? Pensar numa pessoa assim tão com tantos atos violentos. E ao mesmo tempo eu buscava aquele sentido do riso, né? Da coisa assim, nossa, inacreditável, que irônico, o que esse cara está fazendo, né? E eu fiquei nessa questão. E outra coisa que me chamou a atenção, logo no início também, é que o narrador cita: mas amanhã morrerei e hoje quero aliviar minha alma. E essa questão de alma, de religião, ele fala de monge, né, que os monges costumavam colocar os cadáveres, né, esconder os cadáveres também dessa forma que ele fez na parede. Outra questão também que eu fiquei pensando em relação a essa questão da religião, enfim, num trecho que ele justifica, né, o porquê dele ter enforcado o gato. E ele repete, né, enforquei porque, essa repetição também, né, esse jogo com as palavras, também no uso a repetição também é um uso da ironia. E ele fala sobre essa questão do pecado, né, um pecado mortal que iria pôr em perigo a minha alma imortal, colocando-a, se tal coisa fosse possível, mesmo fora do alcance da infinita misericórdia do mais misericordioso e mais terrível Deus.
e com essa questão que o colega acabou de falar também sobre o nome do gato, né? Eu fiquei pensando, refletindo sobre tudo isso. Gente, eu faço muitas viagens nas leituras, adoro. Eu estudo sobre contos, eu faço pesquisa exatamente sobre os contos, mas é de uma autora portuguesa, sou de literatura portuguesa e sou da UERJ. E aí esse curso me chamou a atenção exatamente porque as teorias do conto, né? E eu preciso muito dessas leituras, dessas reflexões, desses pensamentos da pesquisa. E é isso. Assim, eu não tenho nenhuma resposta, claro, né? E não é para ter. Eu só quero mesmo trocar esses pensamentos que eu tive com essa leitura sobre esse narrador aí, sobre essa questão da religião, do Deus dele e toda essa coisa bizarra que ele acaba fazendo. Achei tudo muito, muito intenso, né? É isso. Bianca, eu adoro essas viagens, assim, porque né, os alunos sempre falam, eu acho que eu estou viajando muito, eu estou fazendo umas conexões muito viajadas, mas nunca é, né? Alguns aspectos que você trouxe nessa sua fala são super importantes, né? Primeiro, a questão desse entrelaçamento de referências, né, religiosas, né, questões religiosas na narrativa do Poe. Poe teve uma criação cristã religiosa, né? Então ele era muito permeado por essas questões do Deus católico, né, uma ideia de Deus punitiva, embora ele, né, parecesse ser esse escritor, nessa persona atormentada, ele foi criado no meio religioso e, de certo modo, isso influenciou a sua vida, né? Então, em vários contos de Poe, a gente percebe essa tendência, né, a pensar nesse Deus que é um Deus punitivo, né, que é o Deus que, ó, se você fizer coisa errada, você vai para o inferno, tá? Não tem nenhum tipo de chance, né? E ele é um narrador também autopunitivo, não sei se vocês, né, perceberam, né, isso, né? Ele até quer ir para o inferno, porque de fato ele acredita que ele fez maldade, né, para um animal, coitado, que não merecia mal algum. Então ele realmente prefere ir para o inferno. E a conexão que vocês estão dizendo, né, da ideia religiosa, né, e aqui no caso a gente está falando de mitologia, né, o Deus Plutão, né, relacionado aí, né, na mitologia romana, a grega, né, do Hades, que é o deus, né, dos mundos inferiores, é aquele que está ali para receber o pessoal que vai ali de tobogã, né, para o inferno. Então, essa correlação que é muito interessante, né, desse gato, que de certo modo parece ser um bode expiatório na narrativa, né, e esse elemento, né, do bem, do mal, do Deus punitivo, né, daquele que está, né, enfim, espiando os nossos atos. Muito bacana essas análises que vocês estão fazendo. Deixa eu ver o que vocês estão dizendo no chat aqui. As palavras em itálico também são importantes, né, para a apreensão dos efeitos de sentido. O Poe usa muito, exatamente. André, pode falar. Oi, gente, bom dia. Bom dia. Eu fiz um paralelo desse conto do Poe com um que eu acho que é um pouco mais tardio dele, que chama O Barril de Amontilhado, né? Não sei se assim se pronuncia, que é curioso que ele usa a mesma técnica de emparedamento, só que ele usa com uma pessoa que está viva, né? Mas eu achei curioso, assim, ele meio que repete essa técnica de assassinato aí. E uma outra coisa que eu fiquei pensando, assim, é como parece existir uma certa, sei lá, uma certa herança que começa em Poe, assim, e atravessa muito da literatura fantástica, e chega até na literatura maravilhosa, que em quase todos os inícios de contos, assim, mesmo os contos curtos, tem uma questão de afirmar que aquela história ela é real, né? Eu vejo muito isso no Borges, no Cortázar, no Poe. Parece que todos os contos dele ele começa assim, né? Olha, gente, eu sei que isso é difícil, mas essa história é real, eu juro que é real mesmo.
E parece, né, ser uma constante assim que atravessa, não sei, eu fiquei com isso na cabeça, uma coisa meio curiosa. O André, é muito interessante, porque parece ter a ver, né, com a própria base, né, do que é a narrativa contística, né? Se a gente pega nessas teorias que estão fazendo a historicização, né, vamos assim dizer, essa base oralizada, né? Como essa história passou por várias pessoas, então parece que é uma tentativa de trazer um pouco dessa, né, atmosfera, né, dos causos, né, vamos assim dizer, para dentro, né, da narrativa moderna. Olha, eu ouvi esse caso em algum lugar, vou te contar, é verdade, foi o fulano que disse, ou não, é verdade, aconteceu comigo, né? Eu sou testemunha dessa, vamos assim dizer, dessa narração, dessa historinha, né, dessa fábula. Parece fábula, mas não é, não. Ó, é verdade, acredite. Então, parece trazer um pouco dessa carga, né, dessa questão oralizada para os nossos tempos, né? Peter. Retomando uma coisa no início que me chamou a atenção, é que ele já começa falando assim sobre um caso, né? E daí a gente retoma aquele ponto do enigma, né? Que prende a nossa atenção. Além disso, foi falado aqui que ele envolve, o narrador ele fala muito, ele remete muito, ele recorre muito ao recurso de Deus, né, o recurso do divino. Tem um momento até que ele fala assim, né, esse animal, esse bronco animal, ele se compara com o animal, se colocando como alguém que é feito à imagem e semelhança de Deus. Então tem uma comparação de algo inferior com algo superior. Ao mesmo tempo que ele é punitivista, que ele recorre ao Deus, né, a esse Deus bíblico, punitivista do Velho Testamento, para se autopunir, ele também recorre ao Deus do Velho Testamento e essas premissas religiosas para se justificar, e para justificar como se fosse uma força sobrenatural, algo inexplicável que tomou a vivência dele ali, que tomou o ser dele e o induziu a fazer a maldade ao primeiro animal, ao Plutão, a maldade à esposa e a maldade, a tentativa de maldade ao segundo animal. Então, o que acontece? Ele usa muito, né, um narrador muito contraditório, que ao mesmo tempo que ele se pune, ele tenta se justificar, né? Como a colega falou, ele usa muito porquê, ele tem essa repetição do porquê. Ele quer se justificar, ele quer dizer que ele não fez por mal, que ele não é ruim, ele remete à infância dele, à natureza boa que ele tinha de cuidado com os animais, se compara com a docilidade da esposa. E uma coisa também que me chama a atenção é que ele já começa dizendo que ele vai morrer amanhã. Por que ele vai morrer amanhã e por que ele quer livrar a alma dele? Mais um pouquinho à frente no texto, ele fala em um trecho que ele está em uma cela. Ele foi preso e condenado à morte pelo assassinato da esposa. E ele está ali dando, ao que dá a entender o texto, um depoimento se justificando, né? Justificando o crime que ele cometeu contra a esposa. Não é propriamente dito o crime ao animal, que não entra em questão, né, nos termos jurídicos, né, no que diz respeito à lei do homem. Aí essa questão do crime do animal é uma culpa interna que ele tem e uma justificativa que ele usa para atribuir ao sobrenatural o crime que ele cometeu contra a esposa. Então, essas são coisas que me chamam a atenção e que estão ali no texto de uma forma muito sutil e que vão costurando, né, a história. Ótima observação. Isso é muito interessante, né? Que eu coloquei no chat aí para vocês, isso que o Peter está dizendo, né, desse aspecto, desse tom confessional dele, né? Ele falou, olha, eu vou morrer, então preciso contar isso aqui, né? Muito, muito próprio, né, da tradição, né, cristã, né, precisar se confessar, né? Antes de morrer, eu preciso contar isso aqui. E tem parece que há duas leis ali, né, nesse conto. A lei, né, dos homens, a polícia, né, o crime, né, hediondo, e a lei de Deus, né, a lei que é uma lei acima,
uma lei de entes, né? Enfim, enigmáticos, misteriosos, que estão para além do plano físico, e que ele parece ter muito mais medo, né, dessa lei divina, porque é muito interessante como o fato de ele assassinar a esposa não parece colocar nele tanto receio, né, tanta remorso, quanto como o fato de ele ter assassinado o gato, né? Vocês perceberam essa diferença, né? O remorso que ele fica assassinando o gato e o remorso que ele fica assassinando a esposa no ar, né? É até um tom assim bem jocoso ao final, né, do conto, quando ele está contando como ele, né, assassinou a mulher, deu uma machadada na cabeça dela, no crânio dela, e pronto, ela morreu na hora, e ele logo já não pensou duas vezes, bom, eu vou, né, colocar ela emparedada aqui. O André fala da parede, né, que também aparece em outros contos do Poe. Ele tem uma coisa com esse negócio de parede, né, do subterrâneo, que tem tudo a ver com esse efeito, né, que ele sempre imprime nas suas narrativas, esse efeito da morbidez, do mistério, né, do melancólico, do obscuro. Então ele procura simbologias, né, em todos os planos, espaciais, sintáticos, semânticos, que vão nos remeter para esses espaços, né, que são os espaços do mistério. E isso é muito interessante, né? Ele não simplesmente friamente dá uma machadada na cabeça da mulher, a mulher cai já morta. Bom, ele pensa como ele vai conseguir sumir com aquele com aquele cadáver, se ele vai cortar a mulher, se ele vai enterrar no jardim. E aí, bom, eu estou aqui, né, na adega mesmo subterrâneo, ver uma parede ali com um estuque meio mal feito. Bom, acho que é aqui mesmo que vai dar certo colocar, ninguém vai descobrir, né? E coloca, empareda a mulher ali, o cadáver da mulher, né? No barril de mutilado também tem essa questão da parede, né? Ele mata um cara que ele, né, odiava, né? O personagem mata um cara que ele odiava, e também tem esse tom irônico, né, jocoso. Eles estão num carnaval, o cara está de fantasia, o cara está com aquelas fantasias que parece de bobo da corte, e é assim que ele vai levar o cara, né, para a adega e para emparedar o cara, né? Vai matar o cara, né, bem vivo, assim. Então, e é interessante o movimento que ele vai fazendo, né? É o trágico e o cômico junto. É muito, isso é interessante, né? No Gato Preto isso está acontecendo também, porque a gente não acredita que, né? A gente não consegue entender como que ele está lidando tão, né? Frio e calculista com esse episódio, né? Do assassinato da mulher, mas para ele está pensando, a única coisa que ele está pensando é no gato. Esse gato, ele não veio de um lugar muito bom, né? Isso aqui não está cheirando boa coisa. Ele, enfim, é algum castigo, é um bode expiatório, preciso me livrar desse bicho logo, né? Isso é muito interessante. A questão da superstição, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. O Peter, ele dorme tranquilo após assassinar a esposa, né? Porque o segundo gato não está lá. Ele enforca o gato chorando. Exatamente, gente, que isso? Ele enforca o gato chorando, né? Esse gato, né? Ele tá num lugar aí, num plano que para ele assim é a lei maior do que a lei, né? Dos próprios homens. É um plano que ele não domina, né? Isso é interessante que nas narrativas mitológicas também, né? Essa questão do respeito, né, aos deuses é muito grande. O respeito aos deuses é sempre em primeiro plano antes né, da lei dos próprios homens, né? Há um receio da lei divina. Ele não cita o afeto pela mulher, mas pelos animais sim, né? Tem essa questão também. Vocês estão falando que, né, ele tem essa pegada dark, exatamente, né?
É engraçado que, ao mesmo tempo que ele repete, como quem repete para si mesmo, que é um ser superior ao gato, por ser um humano, feito à imagem e semelhança de Deus, ele não enxerga a esposa como tal, haja vista que dá mais importância à vida do gato do que à esposa. Exatamente, né? Porque parece, de certo modo, que ele enxerga nesse gato algum mistério, algum enigma, alguma coisa que veio ali para atrapalhar a vida dele. Então, aquilo ali é um empecilho, né, para o desenvolvimento da vida dele. Então, basicamente, ele esquece de tudo ao redor, né? É preciso se livrar do gato. O gato é como se fosse ali, vamos dizer, uma praga que rogaram contra ele. Oi, Luiz, pode falar. E uma coisa interessante a gente pensar também, Thales, é o que acontece com ele, né? Logo após que ele mata o gato. A sucessão, ele perde tudo, a casa pega fogo. Isso, o assassinato do gato em si traz para ele um punhado de coisa ruim que começa a acontecer com ele. Exatamente, né? Essa sucessão, né? Então ele vai ligando uma coisa à outra, né? Bom, isso aqui está todo muito fazendo sentido. Isso aqui está muito estranho. Então, essa construção narrativa que ele vai tecendo né, é muito, enfim, curiosa. E é exatamente, né, essa ideia do efeito. Vocês estão percebendo que o tempo todo vocês estão fazendo essas conexões exatamente com o ponto principal da narrativa do Poe, que é a totalidade do efeito, né? O enigma, o mistério. Né? A gente não consegue se desligar disso, né? De tentar resolver aquele mistério. Né? E a própria construção dos operadores, né? da leitura literária, narrador, enredo, espaço, temporalidade, né? As simbologias, tudo isso parece como, né, como se a gente estivesse assistindo ali um CSI, né, a gente está tentando resolver ali cada um desses elementos dentro da narrativa e a própria história. Então, essa tensão, esse estado de excitação, a gente não consegue se desvencilhar enquanto não acaba, né, o conto. E é exatamente isso, né, que ele deseja. O efeito, a primeira coisa, o efeito. O que eu vou construir ao redor do efeito, tá? Como materialidade que vai movimentar o conto. Né? Olha como ele está fazendo tudo isso e de forma bem dinâmica. Né? A Suelen está falando aqui da questão da relação com os objetos, a prevalência da divisão no ego e no objeto pela ansiedade persecutória, tendo a personagem dificuldade para sair dessa fase, fixando-se nesses mecanismos, ao concluir que o mesmo encontra-se na posição esquizoparanoide. Os policiais derrubam a parede, encontrando sua mulher, e junto dela, sob sua cabeça, estava o gato com a boca aberta. Nesse momento, o narrador identifica explicitamente o gato como uma figura maléfica, dizendo que este fez assassinar sua esposa, que, portanto, o condenara ao aprisionamento e morte. Havia sido projetado no gato a sua destrutividade. Né? Exatamente essa ideia de que o gato é o bode expiatório da narrativa, é ele que está, né, fazendo tudo aquilo acontecer. Ou seja, né, há uma questão do trágico aí, alguma coisa que desestruturou a ordem, né, do cosmos, e aí, durante toda a narrativa, né, o narrador, que é também personagem, está tentando reestruturar essa ordem, né, isso lá na Poética de Aristóteles, essa configuração, né, do trágico está lá. É isso, no trágico há, né, um herói, alguma coisa que está desestruturando a ordem do cosmos, causa uma certa angústia, né? Essa angústia, então, precisa ser purificada. E aí, então, é preciso acabar com aquilo ali para que se resolva, né? Para que se atinja, então, o último movimento, que seria a catarse, a purificação, né, de tudo aquilo que está acontecendo com o herói, né, enfim, com as personagens da trama. E nesse caso, né, se formos pensar,
o gato ele está ali para perpassar todas essas questões que atormentam a mente, né, desse narrador. Então, ele que, de certo modo, está conduzindo toda a trama, né? Pode falar, André. Estou falando com o microfone desligado, desculpa. Eu fiquei pensando também que durante o período da escrita, o movimento da temperança estava muito forte no contexto inglês, assim, né? Menos no contexto norte-americano, mas esse movimento de condenar as bebidas alcoólicas como coisas ruins, assim, a priori, né? Que não é uma negociação, né? Esse movimento da temperança nesse período era muito forte. E pensar isso dentro do contexto do conto também coloca a bebida como um motor, né, das ações das personagens, né? Ele meio que é movido pela bebida e pelo gato, numa conjunção ali entre os dois, que cria o conflito o conflito narrativo da história, né? Exatamente, né? A bebida é o motivo de uma espécie de metamorfose, né? Pela qual esse narrador personagem passa, né? E é, de certo modo, um gatilho, né? Que ativa esse comportamento e que, a partir daí, parece que tudo começa a fazer efeito, né? E tem um ponto ali no gato, né? Então, são dois pontos ali colocados como uma, né, ativação, causa e efeito. A bebida, né, o efeito, de repente, acreditar que, né, o gato é um bode expiatório que está fazendo tudo aquilo ali acontecer. E, estranhamente, tudo que acontece de ruim com esse personagem está, de certo modo, nessa relação, né, com bebida, o gato, né? O gato, uma tradição, vamos assim dizer, né, mística, mitológica, o gato preto já está relacionado com todos esses rituais aí que a gente conhece, né, maléficos e tudo mais, então tudo isso cai nesse ponto. Deixa eu ver o que é mais que eu queria comentar com vocês. Sobre a questão do espaço, né? O André acabou comentando que é a ideia da casa ali, né? Na narrativa do Poe, a casa e esses espaços, né, fechados, a adega, né, a questão da parede, o Poe tem de certo modo, ele tem como que eu vou dizer? Ele adora uma parede, né? Os contos dele, né, muitos deles estão, né, uma questão de parede, ele tem que emparedar alguém, né? A parede está sempre aparecendo. Essa conexão também, os monges faziam isso na Idade Média, né? Então parece que ele pega essa ideia da parede e vai colocar também como um mote, né? Uma unidade temática, e vai distribuir isso ao longo da narrativa. A questão do remorso, que eu anotei aqui, né? A ideia desse espírito de perversidade que também está conectado, né, com essa questão católica, religiosa, que de certo modo perpassa, né, a experiência de vida, é uma coisa biográfica do Poe, isso acaba sendo retratado, né, na sua narrativa. Deixa eu ver o que é mais que eu coloquei aqui. Uma questão que é interessante também nesse conto é que, embora ele esteja pensando nessa ideia de causa e efeito, né, o gato, enfim, né, é ele que está fazendo tudo isso acontecer. Chega um ponto da narrativa em que ele está tentando resolver isso, né, de um modo racional. Então, ele está tentando desvendar o mistério. Olha, eu acho que esse gato, né, o primeiro gato, Plutão, quando ele aparece de repente ali na parede da casa, né, que entrou né, pegou fogo quando ele, né, enfim, assassinou esse gatinho dele, né.
eu acho que de repente, então, o vizinho, né, pode ter visto a casa pegando fogo, pode ter tirado o gato da árvore, ele tinha enforcado o primeiro gato, pode ter tirado o gato da árvore e jogado dentro do meu quarto para eu poder acordar, para eu ver que a casa está pegando fogo. E aí, né, a queda das paredes, né, pode ter prensado o gato nessa parede, a única parede que ficou de pé depois que a casa pegou fogo, o amoníaco do cadáver do gato na cal, né, do estuque dessa parede pode ter feito ali a imagem desse gato. Então, ainda está tentando resolver esse enigma racionalmente, né? Então, essa ideia de enigma também ela vai aparecer dentro dessa narrativa dessa forma, né? Tentando ser solucionada de um modo racional, não somente por esse viés aí, vamos assim dizer, né, de acontecimentos fantásticos, misteriosos. Isso é bacana de pensar, porque a gente está aqui ambientado que no século XIX, né? Então a gente tem aí racionalismo, positivismo, né, a introdução das narrativas detetivescas, e ele está colocando tudo isso aqui também, né? O Peter teve que sair, comentando aqui no chat. E o que mais que vocês pensaram, de repente anotaram aí que eu não cheguei a comentar aqui com vocês? Mais alguma questão que vocês ficaram ali pensativos? Não? Uma questão que eu anotei aqui, só para finalizar, então, né, já que a gente falou aí dessa ideia da parede, tá? Que ao final, né, a própria, né, o próprio gato, né, assassinado, vítima aí das perversidades desse narrador, é ele quem vai, enfim, desmascarar, né, o assassino. Então tem um pouco, né, desse medo também, né, desse viés punitivista, né, de que o mal ele é sempre, né, combatido, o mal não tem, assim, vamos assim dizer, sossego, né? Então, ao final, o gato, né, que nem tinha sido, enfim, né, na cabeça dele, emparedado junto com a esposa, ele está em cima da cabeça da esposa, é ele que aparece ali, né, como se ele tivesse, né, dizendo o seguinte, olha, né, eu estou aqui para, né, enfim, desmascarar você enquanto, né, uma pessoa atormentada. Então, o meu papel é esse. E a partir disso, né, o gato desaparece, mas o gato aparece junto com o cadáver da esposa para entregar também o assassino, né? Então, quando, né, ele bate com a bengala ali para, né, de repente ele começa a falar sem parar com os policiais, ele quer se mostrar, né, tranquilo em relação à presença deles ali, natural, ele começa a agir de uma forma, né, muito agitada, bate com a bengala lá no estuque, né, na parede, e o cadáver começa a soltar umas vozes ali, né, e aí também tem o aspecto da construção narrativa, né, dos elementos, né, que vão trazer essa aura de mistério para o conto, o grito prolongado, né, contínuo, o urro, né, o guincho, não era de uma pessoa, parecia de um animal, né, que animal seria esse? O gato já tinha desaparecido, né, o gato sumiu, quando o gato viu ele dando uma machadada na cabeça da mulher, de repente era o gato que estava lá dentro, né, como que esse gato entrou ali dentro daquela parede e estava em cima do corpo da mulher assassinada. Né, a questão, a Ana Luísa está falando ali do medo, né, o medo constante. Então, essa aura de medo, né, é uma aura que percorre o conto o tempo todo e tem a ver com essa ideia de unidade de efeito. Bom, o efeito que eu pretendo causar ao meu leitor é esse, né, é o medo, é o mistério,
essa onda misteriosa e ao mesmo tempo detetivesca, né? Porque eu quero que ele tente imaginar os próximos passos, o que pode ter acontecido. E ele cumpre, né, isso até o fim, até entregar aquele fim do corpo, né, caindo, os policiais encontrando, e esse narrador personagem sendo preso. Ele vai cumprir tudo isso até o fim e vai prender a atenção do leitor exatamente por isso. Tá? Por essa sucessão aí desses acontecimentos que são, de certo modo, causa e efeito das próprias ações, das atitudes desse narrador personagem. Ok, meu povo? Então eu vou encerrar, né? O pessoal já começou, né, a desconectar, porque, né, a gente acaba, já está, né, aproximando de 1 hora aqui do nosso encontro. No nosso próximo encontro, né, pegando o gancho da Bianca aí, sobre a questão da ironia, acho que vai ser muito interessante a gente conectar essa ideia, né, dessa ironia, do cômico, né, do risível ao mesmo tempo que o trágico, porque nós vamos falar do Machado de Assis. O conto é A Causa Secreta, tá? Machado de Assis, por natureza, né, é um narrador, né, irônico, e eu acho que a gente vai acabar retomando de novo esse papo da ironia para construir a narrativa, tá? Então, nós temos um encontro marcado agora, né, para falar sobre um conto do Machado de Assis, falar de densidade psicológica, tá? Como é que a densidade psicológica aparece estruturada no conto, com um dos mestres da densidade psicológica, né, escritores brasileiros, Machado. O conto é A Causa Secreta. O nosso encontro agora é no dia 14 de junho, tá ok? O texto teórico é A Máscara e a Fenda, do Alfredo Bose, comentando um pouco como isso vai aparecer no conto machadiano. Aguardo vocês, então, para o fórum. Não deixem de fazer os comentários no fórum, que é onde eu vou aferir a presença de vocês, tá bom? Para poder lançar depois no formulário lá de certificação. Muito obrigado pela presença, Thales, pelo papo, desculpa. pelas reflexões. Qual que é o texto teórico? Desculpa. É A Máscara e a Fenda, A Máscara e a Fenda. do Alfredo Bose. Eu já deixei lá na pastinha de vocês, tá? No nosso drive, tá? Nossa. Junto com o conto. Muito obrigado. Tá bom? Por nada. Tchau, tchau, meu povo. Boa semana para vocês.